Oi, gente! O objetivo desse vídeo, então, é de abordar a geração de alternativas, que é uma das etapas dos projetos em design, né? Aquela etapa onde a gente começa a traduzir aquilo que a gente identificou como demanda, como oportunidade, em forma de solução. Né? Então, essa abordagem dentro da expressão gráfica, ela tem um enfoque de usar a geração de alternativa como uma das ferramentas, né? Então, o desenho entra como uma ferramenta para vazão dessa criatividade, para o desenvolvimento de soluções. Oi, gente! O objetivo desse vídeo, então, é de abordar a geração de alternativas, que é uma das etapas dos projetos em design, né? Aquela etapa onde a gente começa a traduzir aquilo que a gente identificou como demanda, como oportunidade, em forma de solução. Né? Então, essa abordagem dentro da expressão gráfica, ela tem um enfoque de usar a geração de alternativa como uma das ferramentas, né? Então, o desenho entra como uma ferramenta para vazão dessa criatividade, para o desenvolvimento de soluções. Né? Então, quando a gente fala aqui da geração de alternativa, a finalidade principal dela é realmente dessa criação de formas para solucionar o problema em questão. Então, ela é aquele ponto entre a fase analítica, que a gente acabou de desenvolver, então a gente foi, levantou possibilidades, levantou informações sobre o mercado, sobre concorrentes, sobre necessidade de usuário, né? A gente munido dessas informações todas, tendência de comportamento, tudo o que compõe esse entorno, então a gente faz essa fase de analisar, de chegar nessas oportunidades e fechar um briefing, né? A gente desenvolver o caminho para onde a gente vai direcionar o desenvolvimento. E aí a gente entra nessa fase criativa de proposta de soluções, né? Então é nesse momento que a gente situa essa etapa e essa ferramenta de geração de alternativa. Então ele é um momento de liberdade para a criação de uma grande quantidade de alternativas. Isso é um ponto muito importante. A gente não embarcar naquela primeira ideia, né? E isso poupa a gente de problemas, né, posteriores no projeto. Então, quanto mais tempo a gente reserva para esse desenvolvimento de soluções diferentes, de proposta, de testes nas fases iniciais, maior a gama de possibilidades que a gente abre para a gente. Então, a variedade de soluções, as conexões que a gente tem que fazer entre o que a gente tem no nosso repertório, do que a gente encontrou no mercado, né? Então, essas conexões na proposta de soluções, quanto mais tempo e mais esforço a gente separa para isso dentro do projeto, potencialmente melhora o resultado que a gente chega, né? Então, porque eu vou fazer um levantamento maior de possibilidades para, dentre essas, eu fazer a seleção daquela que eu vou efetivamente dar continuidade no projeto, né? Então, aqui dentro de um panorama, eu separei essa imagem do HCD, né, de Human Centered Design da IDEO, que eu tinha abordado no vídeo anterior sobre conceito. Dentro desse quadro, a geração de alternativa estaria situada, né, nesse quadro destacado aqui, que é a pontezinha quando a gente começa a vir das oportunidades para dentro da proposta de soluções. Então, é aquele grau onde a gente está saindo de um nível mais abstrato e começando a adentrar um nível mais concreto, né, nessa proposta de soluções. Então, eu encaro que a geração de alternativa está nesse meio aqui, que é justamente o que vai permitir a construção dessa ponte na proposta de soluções, tá? Então ela é o que vai, o início da geração ali, ele vai desse ponto, né, do não concreto, caminhando para uma concretização realmente do projeto. Então, eu coloco alguns pontos aqui que eu considero importantes de destacar quando a gente está falando de geração de alternativa. Então, um deles, ele deve ser feito de forma rápida, tá? Então, o tempo que eu falo para separar para fazer isso não é um tempo de ficar fazendo desenhos muito minuciosos e muito detalhados, é um tempo e que dentro dele eu vou propor uma grande quantidade. Para que eu consiga fazer isso, eu tenho que ter uma velocidade de produção. Então, aquilo que veio à mente tem que ser, né, colocado no papel ali de uma forma rápida, realmente, para a gente conseguir representar o máximo possível dessas ideias que estão dentro da cabeça da gente. A geração rápida viabiliza o desenvolvimento de uma grande quantidade, né? Então é isso exatamente que eu estou falando.
E dentro desse processo de geração de alternativa, existe uma forma mais geral de pensar, né? Então eu começo com soluções mais amplas, né? Então tem até uma parte mais para frente que eu vou abordar isso melhor, mas eu caminho de algo mais amplo para depois começar a caminhar mais na minúcia. E dentro do exercício especificamente, né, que a gente está abordando nesse desenvolvimento de um projeto, dentro da disciplina de expressão gráfica, a ideia inicial da geração de alternativa é essa compatibilização com a linguagem visual, né? Então, ter essa linguagem visual bem definida faz com que eu não caminhe nessa geração com foco muito amplo, ou sem foco, né? Então, assim, se eu, por exemplo, eu vou desenvolver uma xícara de café. Se eu não defino qual é meu público, para quem que eu vou fazer, quais são as linhas de linguagem visual realmente que eu quero seguir, eu vou fazer uma caneca, né, uma xícara de café que passe o quê? Requinte, ou que ela seja uma caneca mais jovial. Qual a linha que eu vou seguir para eu saber o que desenvolver? Se não, dentro dessa gama de xícaras e canecas eu tenho um universo. E aí a minha geração de alternativa se torna uma coisa extremamente ampla que eu tenha dificuldade depois de fazer essa seleção da alternativa que eu vou seguir para frente, né? Então, essa questão da linguagem visual está até destacada aqui em forma de texto, né? Então, se ela não é levada em consideração, essa geração é ampla. Isso, né, eu estou abordando dentro desse exercício específico que a gente está fazendo, só que isso isso é importantíssimo dentro de qualquer projeto de design que a gente vai fazer. A gente só chega na geração de alternativa quando a gente tem outros aspectos já resolvidos. Se eu comecei, né, cheguei lá, fiz cheguei com essa demanda, então uma demanda ali muito ampla e muito aberta, e eu parto para a geração de alternativa, eu muito provavelmente vou jogar meu tempo fora, né? Então, grande parte dessas definições eu vou ter que refazer depois quando eu tiver uma definição melhor de público, de aspectos visuais, de requisitos técnicos, né? Então, essa definição toda prévia, ela vai me dar entradas para essa geração de alternativa para que eu faça ela de uma forma mais eficaz, né? Então, quanto mais informações eu tenho antes desse desenrolar, melhor o investimento do meu tempo naquela etapa. Né? Então, quando a gente tem até isso aqui, ó, é um ponto que eu coloco, né, esse segundo parágrafo ali do slide anterior, é o que está abordado aqui. Então, existe uma maneira de pensar essa geração como inicialmente uma etapa de geração de ideias e posteriormente, mas de certa forma ele tem essa interface ali entre as duas etapas, de geração de alternativa. Né? Então, essa imagem que está aqui, ela ilustra esse momento em que elas em que elas encostam uma em si, né, e se sobrepõem essas etapas, porque quando a gente está falando de geração de ideias, eu estou tendo essa visão mais ampla, né, então formas de eu solucionar esse meu problema ou minha questão de projeto, eu posso gerar várias ideias. Então, digamos que eu queira fazer né, um projeto que envolva um mecanismo específico. Eu vou fazer um projeto que é um recipiente que vai ser tampado. Então, ponto, isso eu preciso, né, fazer um recipiente hermético para conter algum grão, algum líquido, alguma coisa assim. Então, esse é o meu problema de projeto. Nessa geração de ideias, eu vou chegar no sentido de vou fazer uma tampa com clique, eu vou fazer um filme plástico que vai fazer a cobertura dessa parte superior, eu vou fazer ele de rosca. Então, assim, nessa geração de ideias, eu vou ter soluções mais amplas, mais gerais, né? Coisas que possam... inclusive, a parte da geração de ideias, a gente trabalha menos ainda com esse julgamento, né? Que é uma coisa que eu acho que é importante ter em mente quando a gente está fazendo a geração de alternativa, é que não é o momento da gente trabalhar com julgamento. Né? Então, nessa fase inicial da geração de ideias ali, é a hora da gente talvez pesquisar em outros mercados. Eu estou desenvolvendo esse meu pote aqui, mas eu posso ir lá pesquisar um dispositivo que é usado dentro de um equipamento para a indústria, né? Então, algo que seja usado em motores, enfim, eu vou tentar beber de outras fontes para tentar achar soluções que já são utilizadas
na natureza, em outros setores, em outro tipo de produto, para eu tentar entender de que maneira que eles funcionam lá naquele outro contexto e o que pode me ajudar para a solução do meu problema para esse projeto específico que eu estou fazendo. Então, o começo é essa parte mais ampla. Quando eu entro realmente para a geração de alternativas e aí eu venho para esse refinamento, aí sim eu já tenho decisões mais tomadas, mais encaminhadas para o desenvolvimento desse meu produto. Então, talvez nesse ponto eu já vou saber, por exemplo, que essa minha cobertura do recipiente, ela não vai ser em forma de filme. Eu já sei que ela vai ser uma tampa, né? E essa tampa, ela vai ser de um processo produtivo específico. Nela eu já começo a ter mais decisões. Se eu vou ter um mecanismo, aí eu já posso estar decidido, por exemplo, se ele vai ser de mola, se ele vai ser de clique, se ele vai ser de dobradiça, enfim. Aí na geração de alternativas, realmente eu já vou para pontos mais bem definidos, né? Então, é uma maneira que eu gosto de trabalhar nessa separação de geração de ideias e geração de alternativas, para a gente entender que dentro dessa proposta de soluções existem momentos diferentes. Existem os momentos de visão mais ampla, quando eu dou um pé mais atrás e faço essa proposta de uma maneira mais geral, e até essa questão de pegar, né, informações de outros setores, e existe essa segunda etapa que é de um detalhamento maior. É quando eu já vou caminhando para me aproximar da minha solução final, né? É claro que assim, na geração de alternativas eu tenho que fazer poucas alternativas e eu já tenho que ter uma definição muito fechada. Não, nela ainda existe, né, momento para a gente trabalhar e para pensar em outras possibilidades. Ela é uma geração de alternativa. Mas aí eu não vou ficar de um ponto de vista muito amplo. Porque se eu deixo essa ampliação de caminhos que eu posso seguir muito distantes um do outro dentro da geração de alternativa, dificulta as decisões que a gente vai tomar de projeto. Então acaba que a minha seleção da solução, a seleção da solução que eu vou seguir, ela acaba ficando com base em gosto pessoal, e é uma coisa que a gente não pode fazer, né? A gente tem que estar munido de outras informações para que essa seleção seja coerente com aquilo que a gente está fazendo dentro do projeto, né, que a gente está desenvolvendo. E aí eu coloco aqui no importantíssimo de destacar, né, que cada projeto que a gente está desenvolvendo tem uma metodologia mais adequada. Então isso que eu estou falando é uma maneira, né, que eu costumo trabalhar e que eu, né, vi alguns autores abordando, alguns profissionais abordando também, outros professores, né, em conversa, a gente vê que isso é uma maneira coerente da gente trabalhar dentro do projeto. Mas ela também não se adequa a todas as tipologias de projeto que a gente está desenvolvendo. Cada demanda que chega pra gente, cada briefing que chega pra gente, ele tem um direcionamento específico que a gente tem que seguir. Então, a metodologia mais adequada, com a combinação específica de ferramentas, né? E isso também se aplica à geração de alternativa, vai ser definido de acordo com o que é compatível para o contexto que a gente está trabalhando, né? E essa aplicação da geração de alternativa, ela talvez será diferente em cada tipo de projeto, mas de uma forma geral, o objetivo que a gente tem com ela é dessa proposta rápida de soluções. Tá? E retomando, quanto mais ampla essa nossa visão e a quantidade de diferentes possibilidades que a gente abre para isso, melhor o caminho que a gente vai ter, né, dentro de uma aplicação disso no projeto. E aí, importante então falar como, né? Como que a gente faz isso especificamente para dentro da geração de alternativa dentro de projetos de design. A vista, por exemplo, então eu separei alguns pontos aqui para abordar. Todas as alternativas não precisam estar em perspectiva, né? A gente pode fazer uma geração muito mais rápida ali, que eu vou selecionar, por exemplo, uma vista frontal e eu vou fazer a variação das minhas alternativas em cima dessa vista frontal. Voltando ao exemplo lá do recipiente com a tampa. Então, digamos que eu já cheguei, já defini, né? Na minha geração de ideias, eu passei lá por esse caminho, vi outros mecanismos, outras possibilidades e eu defini que eu vou fazer uma tampa que abre com forma de dobradiça. Então ela vai ter um clique que eu fecho com uma dobradiça ali. Esse é o meu objetivo dentro da minha geração de alternativas. O que eu vou fazer agora, então, com isso, é a definição, talvez, de aspectos formais,
seleção de cores, de texturas, né? Os outros aspectos ali de tradução da linguagem visual na forma do produto. Então, digamos que eu vou fazer sempre, né, bloquinhos ali, como se eu estivesse vendo esse recipiente de frente, e como o foco da minha geração de alternativa vai ser na tampa, eu vou fazer uma aproximação daquilo e fazer várias tampas, uma do lado da outra. Então, não é o momento de eu ficar fazendo todas elas em perspectiva. Depois dessa seleção, aí que eu falo das etapas que a gente tem dentro da geração de alternativa, dessa seleção dentro dessa quantidade toda que eu cheguei, aí eu vou pegar 5, 6 dentre aquelas e aí eu vou fazer uma vista em perspectiva, vou tentar compatibilizar mais, né, tridimensionalmente ali como que ela vai ficar encaixada no recipiente. Então, dentro da geração também tem essa parte de eu não necessariamente partir para a perspectiva e para a finalização de todas as vistas. O acabamento. Geração de alternativa também não é obrigatoriamente finalizada, né? Eu não preciso renderizar todas as vistas de geração de alternativa que eu estou fazendo. Então, voltando nesse caminho das etapas, às vezes eu estou numa etapa mais inicial ali, e que aí eu vou fazer todas a caneta, por exemplo, né? Então, ou a lápis, de um material mais simples que eu consiga fazer esse desenvolvimento com velocidade que eu tinha abordado lá no começo. Né? Eu conseguir fazer com velocidade é o que vai me garantir essa cobertura maior das ideias que eu tenho. E aí, quando eu vou caminhando para uma etapa mais próxima à finalização, talvez uma etapa em que eu precise demonstrar a solução que eu estou querendo desenvolver para outro membro da equipe, ou para quando, né, dentro de algum contexto, vocês têm que representar o que é a ideia de vocês para um professor, por exemplo, a gente começa a caminhar talvez para essa possibilidade de colocar alguma cor, algum indício de finalização para dar indícios de que é o material que a gente está tentando aplicar. Então, dentro da geração, quando eu estou caminhando mais para frente no projeto, eu posso fazer também essa finalização. Questão de julgamento. Não é o momento de restringir o que a gente está fazendo com as nossas habilidades técnicas, vamos dizer assim. Então, às vezes a gente está partindo de uma ideia ali que inicialmente ela pode nem parecer tão interessante assim, e se a gente vai trabalhando em cima dela de uma forma mais rápida, às vezes, não estou conseguindo fazer essa vista na perspectiva, não tem problema, tenta fazer ela frontal, superior, lateral, para dar esse máximo de informações sobre essa solução, para depois mais na frente ela ser desenvolvida. Então, às vezes a gente restringe uma solução que a gente está desenvolvendo tanto ao que a gente domina de técnica, tanto às restrições técnicas que a própria solução possa ter. Porque às vezes fica aquele negócio, não, é impossível fazer isso desse jeito, nossa, que ideia inviável, não tem como fazer. Inicialmente, principalmente lá naquela etapa de geração de ideias, se a gente caminha por essa via sem julgamento, às vezes eu vou lá na frente achar uma conexão com alguma tecnologia que eu não conhecia, algum material novo que eu nunca tinha visto, algum mecanismo que já está disponível no mercado e que eu não tinha contato. Então, se a gente vai se permitindo trabalhar com essas ideias que inicialmente podem parecer muito vagas ou muito amplas ou muito difíceis de serem aplicadas, a gente pode chegar lá no final com uma alternativa que é de certa forma disruptiva e que a gente não podou ela lá no começo, né? Então, o julgamento dentro da geração de alternativas, ele ainda, né, não é o momento ainda da gente trabalhar com esse julgamento. Claro que etapas iniciais, né? Quando eu vou caminhando mais para frente, aí eu vou fazendo esse refinamento, né, do projeto que a gente está desenvolvendo. E aí, então, em questão de materiais dentro da geração de alternativa, essas imagens que estão aqui para frente foram imagens que eu tirei de um vídeo do Reed Schlegel, né, que eu cito muito durante as aulas, e que ele tem uma visão muito legal da geração de alternativas, que ele fala que os materiais são simples, né? Então a gente não precisa de canetas e lápis e, né, lapiseiras muito desenvolvidas, os materiais são simples e nem papéis muito especiais também para o desenvolvimento da geração, né? Então, uma maneira que ele vê de trabalhar, ele coloca esse gráfico aqui que eu acho super interessante, que ele faz uma relação entre as etapas de projeto, né? Então aqui
a fase, né, o tempo ou a fase do projeto que ele quer dizer. Então ele separa entre a geração, a ideação e o refinamento, né? Então tem esses 3 momentos aqui que ele define. Outra coisa que ele coloca aqui é a caneta, então a espessura da ponta da caneta e o tamanho do papel. Então ele faz uma relação que é inversamente proporcional ao longo desse caminhar do projeto. Então, nessa fase de geração de alternativa, ele considera que a gente pode usar papéis pequenos com canetas de ponta mais espessa, né? Então, trabalhando, por exemplo, com canetão em post-its para fazer gerações mais rápidas e alternativas, né? Aquilo que eu estava falando da geração de ideias, se a gente for pensar. Então, essa definição que o Reed faz aqui, a gente pode pensar naquele caminho. O geração sendo a fase de ideias, a ideação sendo a geração de alternativas e o refinamento quando a gente já parte para essa seleção final da proposta que a gente vai trabalhar. Então, nessa etapa de ideias, em que eu estou pensando ainda em mecanismos, em variações mais amplas, ele define, como a forma que ele trabalha, desse papel menor e uma ponta de caneta maior. Quando ele já vai para essa fase de ideação, o papel e a caneta são de tamanhos intermediários. Então, talvez um papel A5, né, um papel um pouquinho maior ali, que a gente consiga fazer uma definição um pouquinho melhor. E a ponta da caneta já é um pouquinho mais fina, né? Para a gente conseguir fazer esse aumento dos detalhamentos. Quando a gente chega lá na etapa de refinamento, aí tudo bem, aí a gente tem os papéis maiores, que são os papéis de apresentação, né? Poderia ser um A3, um A4, então para a gente ter mais espaço para esse refinamento. E a ponta da caneta também diminui, nesse sentido de eu conseguir fazer definição de maior detalhamento dentro dessa proposta que eu estou desenvolvendo. Então, aqui alguns exemplos que ele traz, né? Aqui seria a fase de geração que ele fala. Então, se a gente pensar aqui seria a geração de ideias, né? Nesse caso aqui dele. Então, o que ele apresenta pra gente aqui é um apanhado de possibilidades. Aqui ele está falando, por exemplo, de pendurar uma planta, né? Então, como que eu conseguiria colocar esse dispositivo pendurado? Então, ele gera maneiras mais gerais, de gancho, de corda passando dentro do produto. Ele tem essa visão que ainda não é muito de julgamento, que é aquilo que eu estava falando. Aqui é um exemplo dele realmente que não tem tanto refinamento, são ideias que talvez ali, se ele fosse apresentar para outra pessoa, talvez ele precisasse dar uma refinada melhor, para ficar mais claro para quem está interagindo com esse processo dele, entender melhor o que ele está querendo abordar. Mas aquilo ali pode ser uma etapa inicial dele que ele mesmo tá pensando, então como que eu posso pendurar alguma coisa? Se eu prendo no teto, passo uma corda no meio, se eu prendo um gancho na parede, se eu coloco numa prateleira. Então, são alternativas ali bem amplas realmente para essa solução. Quando ele já vai para esse caminho mais definido, então aqui talvez seria realmente a nossa geração de alternativas, né, dentro do contexto, ele já parte para uma definição melhor, né? Ele traz um refinamento maior para essas soluções que ele está apresentando. Então aqui a gente consegue ver mais espessura, a gente já consegue perceber que essa corda passaria numa tampa, né? Eu teria que ter um dispositivo separado ali para eu conseguir trabalhar dessa forma. Ele caminha então para um grupo de alternativas dele, vai nessa possibilidade de trabalho com a corda, que a gente vê que é essa parte aqui de cima, e outra parte do desenvolvimento dele caminha como se fosse um gancho que prende esse recipiente, pelo que a gente consegue ver que ele tem água dentro. Então, né, como a gente pendurar, que era o problema inicial ali que ele estava definindo, com maneiras diferentes de eu pensar esse pendurar, só que daí eu já caminhando para um detalhamento um pouquinho maior, né? Então aqui eu já consigo ver soluções um pouco mais próximas da viabilidade técnica, né? Então nesse caso aqui seria a fase 2 que ele fala, que é quando ele tem um papel um pouco maior, aqui pelo que dá para entender da proporção é como se fosse um papel A5, e aí a caneta que ele trabalha é como se fosse uma caneta nanquim, né? Uma caneta de ponta porosa, que tem
já uma espessura que é mais tranquilo da gente conseguir apresentar alguns detalhes. E aí, aqui é a etapa final dele, que ele considera que é a etapa de refinamento, né? Na etapa de refinamento, aí vai junto com o que a gente geralmente costuma trabalhar, né, dentro da expressão gráfica, principalmente na parte de renderização ali, que é essa definição dos movimentos, de como que ele vai realmente funcionar, né, por onde passa o eixo de fixação dele. Por esse desenho final, que eu considero que é um desenho quase que de apresentação, eu já consigo ver os materiais, então eu sei que é de vidro, eu sei que a outra parte é de madeira. Realmente aqui eu consigo conferir, tem água dentro desse recipiente que ele está colocando, tem seta de demonstração do movimento, do funcionamento. Aqui já é um desenho que aí ele até coloca, né? Ele apresenta as canetas, então, que ele usa ao longo desse processo todo. Então, essa inicial aqui, começando da direita para a esquerda, né? Essa Sharp seria a da fase 1, que é aquela de geração de alternativa no post-it, de geração de ideias no post-it. A fase 2 seria essa de ponta porosa aqui, que ela já tem uma possibilidade de refinamento. E a fase 3 dele seria com uma caneta, como se fosse uma caneta esferográfica, uma caneta gel, que já tem essa espessura de traço menor, que eu consigo trazer esse detalhamento maior, né? Então, aqui é uma maneira que o Reed, que é designer de produto, costuma trabalhar e que eu acho que é muito coerente para dentro daquilo que a gente precisa desenvolver. Aí aqui eu separei alguns exemplos realmente de prancha de geração de alternativa. Aqui é aquele exemplo, né? Essa primeira traz um exemplo daquela ideia que eu estava falando de eu fazer todas em vista frontal, sem finalização. Aqui a gente vê que tem até indícios de luz e sombra, né? Que não teria nem a necessidade da gente colocar isso numa etapa muito inicial, em que ele está trabalhando basicamente variação formal aqui, nessa etapa da definição. Poderia talvez ser pensado como uma geração de ideias, né? Então eu tenho uma solução de um problema que eu preciso fazer, que é um recipiente para líquidos, talvez para ser transportado, alguma coisa nesse sentido, e eu vou pensar em possibilidades formais ali, sem muito julgamento e sem muita pré-definição para o caminho dessa solução que eu estou querendo desenvolver. Em relação a essa prancha aqui especificamente, uma coisa que eu observo nela, existe uma abrangência muito grande de linguagem visual dentre as soluções que são propostas aqui, tá? Então, isso pode dificultar um pouquinho o caminho para a gente lá na frente. Se isso for tido como uma geração de ideias, em que é esse momento mais amplo, tudo bem, né? Não tem problema. Só que a gente tem que ter em mente que gerar o que a gente está fazendo já, essa proposta, essa gama de soluções que a gente está desenvolvendo, a gente tem que cuidar também para não fazer coisas muito distantes daquilo que a gente está querendo trabalhar, porque senão a gente gasta o nosso tempo sabendo que aquela é uma alternativa que a gente não vai poder desenvolver, né? Então, essa fase do sem julgamento e tal é importante a gente ter em mente, só que não adianta também eu trabalhar em caminhos muito distintos e muito opostos e sabendo que não se encaixa dentro da proposta que eu estou querendo trabalhar, porque lá na frente isso vai me dar trabalho para selecionar, né? Aqui é um outro momento também de uma prancha de geração, que a gente observa aqui. Aqui a linguagem visual já me parece um pouquinho mais definida, né? Se a gente for observar, não dá para entender necessariamente qual é o produto. Tem hora que me parece que é um pendente de luminário aqui, né? Tem esse fio ali que parece que é alguma coisa pendente e que tem mais essa sensação da assimetria, ela é presente em todas as peças, né? Um trabalho com uma geometrização de mudança de sentido de face brusco. Então tem realmente se a gente for pegar em atributos visuais a definição dessas ideias aqui, ela já parece ser algo mais agressivo, que tem movimento, então ele parece ser dinâmico, agressivo, né, não no sentido violento, assim, mas que trabalha com essas mudanças de sentido de face, assim, que fazem a gente ter essa visão de algo que não é muito confortável, fofinho, redondinho, né, nesse sentido que eu falo do agressivo. E então aqui é uma prancha que a gente vê basicamente vistas frontais, sem grande finalização, também tem indícios de luz e sombra aqui,
né, com Ashura. Então é realmente uma forma de trabalhar mais simples, né, mais rápida, realmente. Aqui já é um outro caminho. Aqui a gente vê também, nessa prancha dá pra gente ver um direcionamento do desenvolvimento desse produto. Então, lá na parte de cima, é como se a gente tivesse pego, né, um fone de ouvido, aqui que lá em cima tem vários fones de lado, aqui foi feita uma alteração de forma e função dele ali, então às vezes alguns parece que tem uma pega, né, pra pessoa ou pendurar ou tirar ele do ouvido, enfim, que tem uma função ali que é são geradas ideias para essa possibilidade ali de uso do fone. E aí a gente vai caminhando para definições maiores. Então, daquele grupo inicial que está lá na parte superior, alguns foram selecionados e na parte de baixo a gente já vê um caminho de desenvolvimento, que daí a gente já traz a perspectiva, traz mais informações de luz e sombra, então a gente consegue entender melhor a volumetria do produto, mas tem esse caminho de selecionar algumas dentre aquelas que eu desenvolvi inicialmente e caminhar para maiores definições de uma quantidade menor, para eu também não gastar muito tempo refinando e definindo, né? Tanto no refinamento do projeto, né? De eu chegar em como que seria esse encaixe de um produto que às vezes não é coerente com a linguagem visual que a gente quer ou com o processo produtivo que a gente quer, e o tempo realmente de refinamento, de ficar, né, fazendo sombreamento, aplicação de material e uma apresentação de um produto que às vezes não é coerente dentro do contexto. Aqui já é uma outra prancha que aí ela já trabalha mais a perspectiva, né? Aqui a gente já vê praticamente todas as vistas aqui já são colocadas em perspectiva. Tem uma ou outra que é vista lateral aqui, mas também é uma prancha que a gente vê caminhos diferentes podendo ser seguidos ali. A linguagem visual de todas parece ser muito coerente, né? Então elas são todas simétricas, tem um sentido ali central de pesos, né? De distribuição de pesos nelas, linhas muito simples, né? Formas mais geometrizadas, assim. Então a gente vê que existe uma compatibilidade visual, porém caminhos diferentes de desenvolvimento. Aqui já é um outro exemplo também que vai para essa aplicação de vistas mais frontais. É uma prancha, inclusive, muito cheia, né? Fica até difícil, assim, da gente criar uma conexão entre o que foi desenvolvido. Tem algumas que já são mais finalizadas aqui dentro da prancha, se a gente prestar atenção, né? Então, tem algumas que realmente parecem uma geração de alternativa, que é com essa definição mais simples, né? Por exemplo, essa parte aqui parece que está sendo definida a tampa, como é que vai ser feito esse sistema de fechamento. E aí a gente vai caminhando para o projeto, não dá nem para entender necessariamente o que é o projeto, assim. Tem hora que ele parece que é um batom, mas não tenho certeza se é isso mesmo. Parece que é um produto direcionado para maquiagem. Mas a gente vê que existem fases ali dessa geração mais ampla e com menos julgamento de mecanismos e possibilidades, e aí ele vai caminhando para essa finalização. Aqui já é uma outra também, já é aplicado muito mais a perspectiva na prancha toda também, né? Tem muito aplicação aqui já de pontos de fuga. Essa prancha me parece, né? Algumas delas, na verdade, né? Que foi feita com junção digital, então de alguns projetos, alguns desenhos que foram feitos separadamente, que foram reunidos, né, em uma única prancha aqui, que é uma prancha inclusive até bem poluída, que é difícil da gente prestar atenção em cada um desses detalhes. Só que a geração de alternativas, quando a gente está dentro do nosso processo, que é interno, eu não vejo tanto problema de ter essa geração junta e aproveitando um canto da folha ali, às vezes, puxando uma parte, por exemplo, eu fiz uma vista aqui que ficou ótima e eu vou mudar só esse mecanismo superior aqui que eu tive outra ideia. Então, a gente fazer um círculo de aproximação só daquele mecanismo, para eu não gastar o tempo fazendo todo o redesenho daquela vista e eu já direcionando para aquilo que eu quero desenvolver, eu não vejo problema, tá? A geração de alternativa tem hora que ela é um pouco mais bagunçada mesmo e tá tudo bem com isso. Aqui é um outro também que a gente vê, né, pelas setinhas, aqui as setinhas foram coloridas, a gente já vê que tem uma preocupação maior com essa geração dos movimentos que a gente está desenvolvendo dentro do projeto. Então,
essa questão de ter fases de desenvolvimento da geração dentro de um projeto também pode ser nesse sentido. Então, digamos que eu já tenho uma parte da minha solução já definida e aí agora eu estou direcionado para seleção e para geração de movimentos dentro dela, né? Então, onde que eu vou colocar esse eixo? Ele vai ser centralizado na peça ou não? Ele vai ser excêntrico e aí eu vou fazer esse fechamento de uma outra forma, eu vou desenvolver um mecanismo. Então, aquela fase da minha geração, ela pode ser completamente direcionada para a decisão de um movimento do produto. Eu posso ter outros aspectos definidos e eu estou fazendo um enfoque naquela parte específica do projeto. E, né, por isso que eu falo que lá no começo, quando eu estava falando que cada projeto vai exigir uma aplicação diferente da geração de alternativa, até nesse sentido mesmo. Às vezes eu tenho um enfoque de definição ali que é muito específico e a geração vai ser direcionada para aquilo. Tá? Então aqui é um exemplo que me parece ter sido direcionado para o desenvolvimento de movimentos. Aqui, né, é um produto que a gente vê, uma prancha basicamente de desenhos feitos a lápis, à mão aqui, em que a gente vê algumas vistas laterais, com até né, o posicionamento de usuário sentado nela aqui, um esboço muito simples ali de uma silhueta humana, para mostrar essa questão de proporção, de como que seria a posição ali, e a gente vê que tem etapas, né, que são desse desenvolvimento de proporções, aqui onde tem uma figura humana sentada, tem uma outra parte aqui que tem uma aproximação de mecanismos, né, aqui na direita da figura. Então tem uma aproximação ali que parece que naquele ponto da geração de alternativa foi feito uma definição de um mecanismo de encaixe da peça. Então, numa mesma prancha, a gente vê enfoques diferentes dessa geração para dentro do projeto que está sendo feito. Aqui esse é interessante porque a gente vê um caminhar na geração. Né? Então, a linguagem visual ela é toda muito clara, então todas as formas que aparecem pra gente aqui nessa prancha, elas são parecidas, né? Elas carregam os mesmos atributos, então elas são assimétricas, elas são arredondadas, elas têm essa noção de talvez algum aspecto tecnológico, tem alguma coisa nela que carrega pra gente essa visão de uma tecnologia, só que ela já tem aquela sensação de ser né, como se tivesse sido colocado um rostinho ali, perninhas e bracinhos nessa tecnologia, então ele tem como se fosse uma linguagem de um pet tecnológico, assim, né, então ele tem essa noção de trazer para próximo das formas de um animal, parece que é um olhinho que é desenvolvido ali no meio dele todo, então existe uma coerência no desenvolvimento dessa proposta. Só que a gente vê que houve um caminho, uma trajetória até a chegada nessa solução daqui de baixo, que por ser a mais finalizada, a gente tende a acreditar que ela foi a solução final. Só que não necessariamente, né? Ela pode ter sido, enfim, uma solução que dela, mais pra frente, numa prancha em que a gente não tem acesso, dela daí vai ser feito um refinamento todo maior, a viabilização técnica, definição de processo produtivo, de divisão em peças, né? Então, como é que vai ser a partição desse produto para a produção, se ele vai ser produzido por injeção plástica, por exemplo, né? Como que vai ser feita a concepção do molde para a injeção polimérica ali daquele produto. Então, depois dessa etapa, aí tem um caminho todo de viabilização técnica, mas dentro dessa prancha, a gente entende que houve um caminhar, né, nessa direção aqui. Então, no topo dela, eu tinha soluções menos refinadas e menos definidas, e aí eu caminhei para uma solução de maior refinamento lá para baixo. Aqui no mesmo sentido também a gente vê que lá no alto existe até uma sobreposição das imagens. Esse aqui é um claro exemplo de prancha que foi formada depois digitalmente, né? Então os desenhos foram sobrepostos e aí a gente tem o posicionamento também de figuras humanas aqui que demonstram essa proporção do produto. Os mecanismos foram sendo desenvolvidos até chegar nas alternativas que são apresentadas na parte de baixo da prancha como aquelas mais próximas à solução final. Né? Então, quando a gente vê esse produto mais finalizado e com mais informações ali embaixo, o nosso olhar se direciona para ele como uma solução final. Aí aqui são outras também, vista basicamente frontal,
né? Então, aqui foi colocado até um grid, né, em volta dele, então tem sempre os eixos centrais, vertical e horizontal ali para mostrar, tem um sentido de simetria em todos eles, né, a gente vê. Isso, então, foi um aspecto de linguagem visual definido para o projeto desse produto. E aí eles foram colocados todos um do ladinho do outro ali. A caneta marker aqui, ela é usada para dar esse destaque, talvez para algumas peças que vão ser selecionadas mais para frente. Então, né, tem uma figura de fundo em algumas delas que pode dar pra gente essa interpretação de que ele é o produto que foi selecionado para as etapas posteriores de projeto. Aqui é uma prancha que recebeu o acabamento digital, né, mas nesse sentido, realmente, de geração de formas de uma lâmpada pendente, aqui a gente vê basicamente que o enfoque não é no mecanismo, por exemplo. Aqui foi realmente uma definição, uma geração de alternativas no sentido de formas. Linguagem visual é coerente, é compatível, né, em todas elas, se a gente for olhar. Elas poderiam facilmente estar uma do lado da outra e serem todas uma mesma marca, vendidas para o mesmo público, né? Então essa linguagem visual é coerente entre elas. O que é feito ali é uma variação de proporção, né, enfim, de aspectos formais ali que poderiam ser alterados para o produto. Então, não é numa etapa de finalização já do produto, ele está ali numa etapa inicial intermediária do desenvolvimento do projeto. Aqui já é um exemplo de desenvolvimento de uma parte específica, né, do produto, aquela questão do acabamento que eu tinha falado antes. Então a gente vê, são vistas em perspectiva simples, né, as garrafas que estão lá no topo, todas elas têm definição de elipses, então a gente vê que foi aplicado perspectiva nela. Existe um certo cuidado de finalização, mas é uma finalização rápida, né? Então a gente vê que foi passada uma caneta marker ali, deixou né, aquilo que a gente fala quando a gente está aprendendo lá a fazer a renderização, escolheu uma área ali onde vai ficar o highlight, tá definido, todos vão ficar mais ou menos no mesmo lugar, é uma definição rápida e simples só para eu dar a informação básica para o usuário, para quem está vendo, né? Não necessariamente para o usuário, mas para o restante da equipe ou para alguém que eu estou apresentando esse projeto, que o material da parte de baixo e de cima do recipiente aqui são diferentes, que eles vão ser, ou o material é diferente, ou simplesmente no sentido de mostrar que são peças diferentes, que vão ser produzidas separadamente. Então, nesse ponto, a gente começa a colocar algumas informações de finalização, mas ainda não é com o grau de desenho de apresentação igual aquele que eu estava mostrando lá do Reed anteriormente, né? Então, o projeto não está definido ainda, não é necessariamente aquela solução final e ela não está viabilizada tecnicamente ainda. Então, ele ainda está na fase de geração de alternativas. E a gente vê que a geração feita uma ali do lado da outra, com um enfoque talvez muito em forma ainda, né? Então, está sendo definidos os aspectos formais e as proporções entre tampa e corpo do recipiente, dentro do próprio recipiente, com estreitamentos, curvas. Então, essa definição de formas ainda está caminhando para o desenvolvimento final. Aqui é uma outra também, né, uma geração de alternativas com uma certa sobreposição das imagens. Essa não dá para ter certeza, né, se ela foi feita à mão ou se é finalização digital. Me parece que foi feita à mão. Mas aqui a gente vê também que o produto, né, é sempre o mesmo. Ele parece ser como se fosse um recipiente de sabonete, um dispenser de sabonete líquido. Então a gente olha, a função ali em todos eles é a mesma, só que aí aqui talvez esteja lá naquela etapa de geração de ideias. Por quê? Porque a gente tem alternativas aqui que parecem ser com força mecânica, então o usuário apertando. Tem alguns que parecem ser com sensor, então esse aqui de baixo, por exemplo, ele me parece ser alguma coisa direcionada ao uso de um sensor. Tem, né, modificações no próprio mecanismo de uso do produto e algumas alterações formais aqui realmente que aparecem. Tá? Então ele está numa etapa em que o mecanismo de dispensar esse sabonete ainda não foi definido. Tá? Então, por isso que eu falo que quando eu falei lá naquele começo que eu mostrei a geração de alternativas e a geração de ideias, existe um ponto de interface entre as duas ali, onde eu já começo a caminhar para o desenvolvimento da função dele, né? Então, eu ainda estou vendo possibilidades de mecanismos para usar esse produto, mas eu ainda não tenho isso 100% definido, mas ainda
eu tô aberto a possibilidades dentro dessas alternativas que o mercado me oferece, que outros produtos de outros setores também faz utilização. Né? Então existe essa interface, esse meio onde a gente está entre a geração de ideias e a geração de alternativas, que a gente está caminhando para uma definição, mas ainda estamos abertos a outras possibilidades. Aqui é um exemplo. Aqui é um outro também, me parece uma prancha de perfume, em que a gente vê possibilidades de mecanismos diferentes. Então aqui a gente olha a interação com uma mão aqui, que é esse, né, o spray do produto sendo feito por um dispositivo externo, né, que é aquele de perfumes antigos, né, que tem esse borrifador externo ao bico. Tem outros que já são com a tampinha, então como se a gente tirasse a tampa. Tem mecanismos também sendo gerados aqui, além de possibilidades formais. Esse daqui é uma prancha de uma luminária, então a gente vê que também está sendo trocado o mecanismo de rotação dessa parte superior da luminária. Tem definições de forma aqui que se a gente reparar, o pé é diferente entre todas elas, a parte superior da cúpula ali também é diferente entre elas, e está sendo gerada essa possibilidade de movimento, de como que ela vai ser manipulada pelo usuário. Aqui é uma etapa ainda onde há essa possibilidade de definição formal e de mecanismos. Aqui vem naquela mesma linha de prancha que conduz para a solução final. Então, se a gente for olhar o caminho que ela faz, né, ela vem nesse sentido aqui. Então, ela vem lá do alto, com definições menos fechadas, até chegar numa alternativa que é apresentada para a gente com finalização, né? Então, a gente consegue ter mais informações de materiais, de brilho, talvez não necessariamente do material, mas do brilho que ela vai ter. Então, me parece que o pé dela é de metal e que o encosto dela é de couro brilhante. Pode ser ou pode não ser, né? Não é dada essa informação fechada pra gente. Mas dentro do enfoque aqui de geração de alternativa desse vídeo, a gente vê que ela vai para lá no alto, né, dessa figura. Ele tá com definições mais amplas, menos finalizadas, vistas laterais, né, assim, bem mais simples esse desenvolvimento. E aí ele vai caminhando dentro dessas possibilidades, mostrando mais vistas na perspectiva, até caminhar realmente para a solução final. Então, como forma de apresentação da geração de alternativa, esse é um caminho interessante, tá? Isso para concepção de pranchas de apresentação de projeto, que vocês vão ter que fazer muitas ao longo da profissão ainda. Então, isso pode ser um recurso interessante, da gente mostrar qual foi o caminho de raciocínio que a gente teve até chegar na solução final. Aqui é uma outra prancha nesse sentido, em que as superiores estão sem finalização, elas são de traços mais simples até a gente chegar nessa vista renderizada na parte de baixo da prancha. Para quem desenvolveu e for defender esse projeto, esse é um recurso legal de mostrar. Aqui eu pensei em fazer tal coisa, depois aqui eu vi que ele não dava certo, então eu caminhei para esse outro direcionamento. Essa seleção de materiais que eu tinha feito não é coerente. Então, assim, mostrar esse desenvolvimento do que foi feito aqui até chegar na solução final. Aqui é uma prancha que realmente tem finalização digital, né? Então, a gente vê que foi feito essa geração de alternativas. É interessante observar sempre a quantidade, né? Aquilo que eu estava falando lá no começo. São vistas rápidas de traço simples e geralmente elas são em grande quantidade. Ajuda, é importante fazer essa quantidade, tá? Porque daí a gente consegue ter essa amplitude de visão em relação ao que a gente está desenvolvendo. E aí aqui, o que foi feito, né, o acabamento digital que foi colocado por cima aqui, foi a seleção talvez de algumas vistas que estavam nesses papéis aqui, com essa adição da informação ali de qual é o material, de qual vai ser o brilho de cada uma dessas peças. Essa escolha de colocar ali o marrom e o cinza mostra pra gente quais são os materiais, né, as peças que vão ser de materiais diferentes ou peças separadas realmente, para dar mais informações sobre talvez o direcionamento aqui do caminho de projeto que ele está fazendo, né? Então, é um recurso interessante esse né, ele tirou uma fotografia aqui da mesa com várias gerações e depois com o acabamento digital ele destacou aquelas que são mais relevantes dentro do projeto que ele está desenvolvendo, né? Então, pensando dentro de um projeto, aqui está colocada a estrutura do trabalho que a gente está desenvolvendo nesse momento.
Mas então, dentro de uma metodologia de projeto, a geração de alternativa já está lá depois daquelas definições. Então, eu já sei qual é o meu objetivo de projeto, eu já sei quais são os meus requisitos, quais os atributos visuais que eu quero seguir. Né, aqui eu já fiz painel, então painel de tema visual, de expressão do produto, então de expressão, que é aquele das sensações. Então, quais as sensações que eu quero passar? É leveza, é fluidez, robustez, velocidade, calmaria, né? Quais são as emoções e as sensações que eu quero realmente passar com o projeto. O tema visual, são essas sensações já aplicadas em outros produtos para eu entender quais são as linhas, os pesos, as proporções que são utilizadas, né? Simetria ou assimetria, escala, ritmo, tudo isso, como que isso é usado dentro do produto, qual o uso dos materiais, né? Então, se é uma linguagem que eu quero passar algo mais natural, quais são os materiais que as outras marcas e os outros produtos usam para transmitir essa sensação e por que que eu tive essa sensação quando eu olhei o produto. Então, ter essa análise fria, né, de entender o que por trás ali tá que me fez ter essa sensação. Então, quando eu tenho isso definido, eu caminho para inspiração e conceito do projeto e aí eu parto para a geração de alternativas. Essa geração de alternativas pode ou não ser dividida entre geração de ideias e geração de alternativas. Isso aqui eu estou falando num contexto mais amplo, pensando que isso pode ser aplicado em contextos de vários projetos diferentes e vários momentos de profissão que vocês vão passar ao longo da carreira de vocês. Então, eu estou trazendo uma abordagem mais ampla e que vocês vão definir qual é a forma mais tranquila de vocês trabalharem dentro desse contexto que a gente está trabalhando nesse momento, tá? Então, daqui para frente, então a gente parte para essa seleção da alternativa, aí a gente faz o refinamento do projeto e parte para a prancha de apresentação, tá bom? Então é isso, até o próximo conteúdo.